Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, aqui nesse canal Mundo da Dani a gente tem falado muito de questões de imigração, né? Mulheres que estão aí fora, a maioria eu falo mulheres porque são a maioria que escreve, né? Mulheres que estão fora, problemas que passam, relacionamentos abusivos, porque a maioria das mulheres, elas têm ainda aquela imagem que gringo é muito melhor que o brasileiro. Tipo, nossa, tô casado com homem gringo, ganhei na loteria. Até ela ver que gringo também é abusivo, que gringo também bate mulher, que gringo também é pão duro, né? Então é o que eu falo sempre, que nacionalidade não faz caráter de ninguém. Claro que a gente tem algumas diferenças culturais, vamos supor, se você tá casado com um homem muçulmano, a diferença cultural talvez seja muito grande. Então tem mulheres que é difícil você se adequar àquela cultura, né? Mas quer dizer que um cara muçulmano é pior do que um outro? Não. Pode ser que um cara muçulmano seja muito melhor para você do que um cara que seja católico, né? Então eu acho que nacionalidade não define caráter de ninguém. Já deixo isso aqui bem claro nesse canal sempre. Mas hoje a gente recebeu uma história que eu quis contar nesse canal, já que a gente tem falado tanto aí de imigrantes. Cara, ela veio contar como foi ela atravessar pelo México com o pai dela, andando pela fronteira. Porque a gente sabe que muitas pessoas entram nos Estados Unidos ilegalmente pela fronteira pelo México, né, gente? Mas muita gente também não conta como essa caminhada. Infelizmente, eu vou contar aqui pra vocês, tá, gente? Mas eu quero que vocês saibam que é uma travessia perigosa. Morrem muitas pessoas todos os anos, inclusive brasileiros. O ano passado teve até um caso que comoveu bastante, que era um menino, acho que de 20 e poucos anos. A mãe já não via ele há alguns anos e ela pagou para ele vir pelo México. Ele acaba morrendo nessa travessia, né? Então muita gente na época ali culpou a mãe porque tipo, pô, por que você não tentou um visto estudante, não tentou outras coisas, né? Porque não é uma travessia barata também não, tá? Então, mas muitas pessoas às vezes não contam. Teve uma senhora brasileira também que morreu, né? Deixaram ela pra trás. Bom, tem vários casos aí, se vocês procurarem na internet, de pessoas que infelizmente perderam a vida por essa travessia. Não vamos fazer aqui apologia a isso, porque a palavra já diz, é ilegal você entrar num país. Se os Estados Unidos existe um visto, um pré-visto para que você entre aqui, você, gente, está já cometendo um crime federal entrando ilegalmente. Mas ela entrou e ela veio aqui contar pra gente. Então vamos lá ver. Ela falou que não teria problema nenhum em falar os nomes, mas como o canal a gente sempre faz tudo no sigilo, no anonimato, nós não falaremos os nomes. Meu nome é Alice e ela é da onde? De Vitória, Espírito Santo. Ela é minha conterrânea, gente. Desde pequena, sempre foi comum eu ver pessoas indo embora para fora do país. Bom, nós que moramos no Brasil, crescemos lá, eu acho que todo mundo conhece alguém ou conheceu alguém que desde pequeno foi para fora do Brasil, né? Eu, por exemplo, conheci muitas pessoas desde pequena. Ah, fulano foi morar nos Estados Unidos, ciclano foi morar na Espanha, na Portugal, né? Então a gente sempre ouviu isso. Então ela falou assim, nossa, era muito comum ouvir, né, pessoas, fulano foi para os Estados Unidos, para Portugal, tal. Na minha própria família tinha vários desses casos, inclusive eu tenho duas tias, uma que mora na Alemanha e outra na Suíça. E tenho primos, tias e tios que moram nos Estados Unidos. A vida nunca foi fácil para mim nem para o meu pai José, que nessa circunstância já era viúvo da minha mãe. Minha mãe morreu quando eu tinha 2 anos de idade, de câncer. Meu pai era pai e mãe, mesmo não sabendo ser uma mãe, na cozinha ele tentava. Tô dizendo isso chorando, gente, porque passou um filme aqui na minha cabeça. Eu sempre tive perto de mim um primo chamado Luciano e a minha amiga Nath. Somos da mesma idade e morávamos na mesma rua. Eu vivia na casa da minha tia, a mãe de Luciano. Ela era irmã da minha mãe. Eu era menina solta, brincava na rua, ia para casa da Nath, do Luciano. Lá eu via que era muito distante a minha realidade da vida que eles levavam.
Na geladeira deles tinha iogurte, leite, biscoito, tudo que uma criança de 7 anos gostava de comer. Mas tudo que eles comiam, eles me davam também. Já meu pai, ele só conseguia comprar o básico: arroz, feijão, carne. Meu pai trabalhava o dia inteiro e quando chegava em casa, quando ele chegava em casa, eu já estava no portão esperando por ele chegar. E era muito bom sentir o abraço do meu pai. Um belo dia eu estava na escola quando a professora fez a chamada e chamou por Maria. Só que aí, na mesma hora, a professora falou: tem um aviso, a Maria não está mais estudando aqui, ela foi embora para os Estados Unidos com a mãe dela. Meus olhos naquele dia encheram de lágrimas. Eu era muito amiga de Maria e eu ficava imaginando que um dia eu também iria embora. Na verdade, eu sempre tive a certeza que um dia eu iria embora do Brasil. Quando teve a novela América, que foi ao ar em 2004 para 2005, foi uma febre. Eu me lembro que eu não perdi um capítulo. Eu me via sentada na sala de casa com a minha tia vendo a novela. Que saudade! Eu fui para Londres em 2005, eu não vi essa novela, nessa época eu era muito noveleira. E até hoje eu não vi essa novela América. Eu tenho um Globoplay, tem várias novelas antigas. Qualquer dia eu vou ver essa novela América, que fala muito sobre o e-mail aqui que nós estamos falando, né? Bom, em 2005 meu pai ficou desempregado. Teve uma época de desemprego. Então uma amiga dele, Solange, chegou para ele e falou: José, meu marido está indo para os Estados Unidos. Vai também, faz sua vida lá. E meu pai ficou calado. Chegou um dia que estava na hora do almoço e meu pai falava: filha, vai para casa da sua tia pegar o almoço porque hoje a gente não tem comida. E ele foi vendo que tudo estava difícil. E foi aí que um dia ele sentado na calçada, ele reparou a casa de uma pessoa, né, que estava na frente. E estava sendo reformada. E ele falou: nossa, as vacas estão gordas, hein? Aí ela disse: pois é João, tá lá nos Estados Unidos trabalhando e mandando dinheiro para reformar a casa. Aquilo ali acendeu uma luz na cabeça do meu pai. Aí começa a minha história. Cheguei em casa, depois da escola, lembro que era em torno de meio-dia. Me deparei com um homem sentado na sala conversando com meu pai. Aquele homem era um coiote. Meu pai combinou então de pagar as prestações quando estivesse nos Estados Unidos e deixaria a casa como garantia. Por ele conhecer meu pai desde pequeno, ele topou. Meu pai olhou para mim e disse: Alice, você não vai, vou te deixar com a sua tia. Dani, naquela hora eu comecei a chorar muito. Falei: pai, eu vou também. Gente, desde que minha mãe morreu, eu dormia agarrada com meu pai. Eu era muito grudada nele e meu sonho também era para os Estados Unidos. Então meu pai não teve escolha e teve que me levar. Mas mal a gente sabia o que vinha pela frente. Nos despedimos de todo numa linda festa na rua, choros, abraços. No Brasil tem essa cultura, né, de fazer amizade com os vizinhos. É como se fosse uma família e eu amo isso. De São Paulo para o México, teve uma escala no Panamá. Foi incrível a experiência de ver um mundo tão pequeno pela janela. Eram muitos brasileiros nesse grupo, no mesmo voo. Gente, era algo surreal. Chegando na imigração na cidade do México foi muito rápido. Meu pai então deixou uma nota de $50 dentro do passaporte para quando o agente da imigração deixasse a gente passar. Isso tudo instruído pelo coiote lá da época. Saindo do aeroporto, entramos numa van que tinha vários brasileiros esperando. Ali mesmo na van, meu pai fez amizade como se fosse de infância. Todo mundo com o mesmo sonho e a vontade de melhorar de vida. Bom, ali tinha uma senhora de 65 anos, lembro até hoje, Dona Dete. Ela estava indo pelo México porque não conseguia o visto e todos os filhos já estavam nos Estados Unidos. Eram de Governador Valadares. Chegamos no hotel, ficamos lá 2 dias. De lá levaram a gente para uma casa. Gente, a casa era péssimas condições. Em Nuevo Laredo. Ali eu vi coisas que eu nunca vou esquecer na minha vida. Tinha um casal de Honduras, eles estavam ali há 4 meses porque a família não conseguiu mandar o restante do dinheiro para que eles fizessem a travessia. Eles foram executados por um tiro que não teve nem barulho.
Porém, essa cena foi uma bomba que até hoje fica na minha cabeça. Foi um filme de terror ao vivo. Depois disso, foi só ladeira abaixo. As horas passavam, mais gente chegava. A fome era grande, não tinha água. A gente chegou de manhã nessa casa e só foi comer à noite, comer e beber água somente à noite. A casa parecia abandonada por fora e por dentro era quase inabitável. Coisa de louco, gente. Tinha um quarto que tinha mais de 20 pessoas. Não tinha nem espaço. Enquanto isso, na sala tinha 2 coiotes bebendo, usando drogas e armados. Na calada da madrugada, ele dividiu a gente em 2 grupos. Eu, meu pai e Dona Dete estávamos no mesmo grupo e fomos para fora da casa em silêncio. Entramos numa caminhonete que levou a gente até um trajeto. Deixaram a gente perto do Rio Bravo. Ele não era largo, mas era muito gelado e fundo. Atravessamos todos como se fosse uma fila, segurando uma corda. Eu lembro que eu estava na cacunda do meu pai. Passei esse trajeto e já demos de cara com a cerca, que nessa época não era como hoje, era mais fácil. Dali começamos a correria. Não importa o que aconteça, você tem que correr, senão eles vão te deixar para trás. Eu lembro que tinha uma grávida que não conseguia correr. E tinham 2 homens ajudando ela, mas estava difícil. E o coiote só gritava, corre, corre. Até hoje eu consigo ouvir ele gritando isso com sotaque mexicano. Depois de correr por muito tempo, paramos e nesse momento todos ficaram calados. A gente só ouvia os dentes batendo de tanto frio. Nesse momento em que estávamos todos juntos, um perto do outro, sentados no chão, 2 coiotes olharam pra gente e falaram, agora é com vocês. É só vocês seguir em frente e quando chegar perto de um homem sentado, perto de um cacto, ali é a plantação de arroz. A mulher grávida desistiu. Todos começaram a tentar fazer ela mudar de ideia, porém ela não conseguia. E ela ficou ali no frio, com o risco de uma cobra ou algum animal selvagem pegá-la. Então ela e mais 2 pessoas que eram da Guatemala desistiram e foram andando pela direção da pista. E ali algum guarda ia pegar elas, né? Sei lá, mandar embora para o México de volta, não sei. Dani era um misto de sentimentos que não consigo descrever. Era um medo tão grande, medo da vida da gente acabar ali. Os coiotes falaram toda hora, se vocês não colaborarem, vocês ficam para trás. Eu vi a senhora, Dona Dete, de 65 anos, correr como se fosse uma menina de 18. Vi um obeso correr mais que um magro. Eu vi muitas coisas naquele lugar. Não era normal, Dani. Você sentia muita coisa ali. Aliás, muita gente já morreu nesse lugar atrás de seus sonhos. Lembra do coiote que falou para o outro que quando chegasse perto de um homem sentado, perto de um cacto, já era plantação de arroz? Gente, o homem sentado, na verdade, era um cadáver amarrado. Ele ainda tinha pele em cima dos ossos. Foi traumatizante eu ver aquela cena. Esse pesadelo se repetiu por muitos anos quando eu ia dormir. Depois de muito chão, chegamos na plantação de arroz. Depois disso, entramos numa cidade chamada Roswell, ou algo assim, nem lembro direito. Mas entramos no carro que já nos esperava. Fomos para uma casa e de lá aos poucos as pessoas foram indo embora discretamente. A despedida era triste, pois a gente estava ali conectado, sabe? Nesse grupo tinha muitos brasileiros, eram muitos abraços. Eu me lembro de eu sentada no sofá e Dona Dete veio até mim, falou para eu não ficar traumatizada com tudo que eu tinha visto, que era para me tornar uma menina forte. Então eu e meu pai fomos levados para a rodoviária e de lá fomos de ônibus para a Flórida, onde nós tínhamos parentes. Meu pai, com 1 ano nos Estados Unidos, conseguiu pagar o coiote e se viu livre da dívida. Daí por diante foi só prosperidade. Eu comecei a estudar e aprendi o idioma. Aos poucos comecei a me tornar parte daquilo. Eu cresci e me apaixonei por Josh, um colega de classe que logo mais tarde fiquei sabendo que gostava era só da minha bunda. Meu corpo chamava atenção, era diferente. Me apaixonei loucamente por ele, até chegar num momento que peguei ele me traindo
E por uma burrice e falta de conhecimento, acabei voando em cima dele. Como ele era americano e eu, uma mera imigrante, fui deportada. Vi minha vida então sendo jogada pela janela. Hoje estou aqui no Brasil. Tudo mudou por aqui. Sei lá, não me sinto pertencente a esse país. Meu pai já tem um green card. E assim que ele conseguir a cidadania, ele vai tentar passar para mim. E é isso. Essa é a minha história. Gostaria muito de dividir com vocês. Alice, obrigada por dividir sua história. Obrigada por falar, né, a verdade. Muitas pessoas, elas têm um sonho americano. Muitas pessoas têm um sonho de vir para os Estados Unidos. Mas, assim, claro, né? Eu acho que cada um sabe o seu sonho. Cada um tenta realizar o seu sonho da melhor maneira. Mas eu acho muito perigoso essa travessia. A gente teve uma história aqui no canal Mundo da Dani, de uma menina que infelizmente ela veio pelo México, chegou nos Estados Unidos, ela ia ficar na casa de uma amiga, uma tia, não lembro, tá aí no canal. Qual o nome da história, gente? Tá aqui nesse canal mesmo, o Mundo da Dani. Aí, conclusão, botaram ela pra fora. Hoje ela não consegue voltar pro Brasil porque ela deve os coiotes. E ela não consegue ficar nos Estados Unidos porque ela tá com um filho. E tá difícil para ela trabalhar nos Estados Unidos. Vive aí na dependência de pessoas ajudarem, né? Vim para os Estados Unidos e me endividei. Tá aí no Mundo da Dani, ó. É uma história também bem... Assiste aí pra vocês verem. Mas é aquela coisa, né? Vocês, graças a Deus, deram sorte, né? Como eu disse, não vamos fazer apologia a isso aqui, para depois as pessoas acharem que é fácil. Nossa, mas não, é difícil, mas todo mundo entra. Não, não é todo mundo que entra. Muitas pessoas... Eu tenho um primo, gente, que, nossa, sei lá, uns 20 anos atrás, ele tentou vir para os Estados Unidos pelo México e ele foi preso. Só que ele não foi preso nos Estados Unidos, ele foi preso no México. E esse menino ficou 6 meses numa cadeia no México. Ele falou assim, foi o pior pesadelo da vida dele. E depois que ele foi solto, ele foi deportado para o Brasil. E ele nunca mais quis nem ouvir falar dos Estados Unidos, porque ele ficou traumatizado. Então, assim, não quer porque aconteceu com uma pessoa que vai acontecer com você. Mas eu acho que é uma travessia muito perigosa, muitas pessoas morrem, né? É algo realmente ilegal, não é algo que a gente quer ver as pessoas fazendo. Eu acho que se você tem um sonho de morar fora, tem outros países aí que, claro, né? Um dia desse eu falei assim, gente, Inglaterra. Aí muita gente falou, Dani, Inglaterra não dá nem pra... Gente, nenhum país você pode trabalhar ilegal, mas tem gente que consegue. Por exemplo, hoje Portugal, talvez para quem não tem passaporte europeu, para quem não, né? Eu acho que Portugal seria a melhor saída. Por quê? Porque em Portugal você pode chegar, você pode pedir um visto, né? Você pode conseguir se tornar residente. A gente tem vários youtubers aqui, inclusive tem amigos meus que foram deportados dos Estados Unidos, foram para Portugal, conseguiram o documento e hoje estão super bem. Então, assim, se você tem força no zóio, né? Como diz o outro, fogo no zóio para trabalhar, cara, você vai trabalhar em qualquer lugar do mundo. Não dá para ficar escolhendo trabalho, entendeu? Muitas pessoas têm o sonho americano, só que esse sonho americano também não tá tão sonho assim mais não. Os aluguéis aqui estão bem caros, para você ganhar dinheiro aqui está bem difícil, as leis de imigração estão cada vez mais apertadas, e o pessoal fala, nossa, Estados Unidos, que palhaçada essa lei. Vocês já tentaram ficar ilegal na Alemanha? Na França? Na Inglaterra? É muito pior do que aqui, gente. Estados Unidos eu acho que até uma mãe... Tem gente aí que nem tem visto aqui, consegue tirar carteira, consegue fazer várias coisas. Tem países... Tenta ir pro Japão sem documento. Ir lá de turista e ficar. As meninas que moram no Japão, deixa aí. Vocês conseguem? Não conseguem. Então, assim, as leis de imigração estão apertando. Por quê? Porque pelo México entra muita gente que quer trabalhar, mas entra muita gente também perigosa. Pessoas que usam crianças. Gente, pessoas que alugar... Aqui tinha uma lei, não sei se tem ainda, que se você entrasse com uma criança, eles não te mandariam de volta. Ou você poderia pedir, sei lá, algum tipo de visto, sei lá, para entrar com seu filho no país. Então, tinha gente roubando criança para entrar pela fronteira. Gente alugando criança para entrar pela fronteira.
Teve um caso aí de um brasileiro, não me mandaram essa história, tá? Mas eu fiquei sabendo por um grupo. Ele tinha acho que 3 ou 4 filhos, trouxe o mais novo com ele, pra quê? Porque ele veio pela fronteira e se passasse, tal. Conclusão, ele pegou, tá aí com o filho, respondendo aí, né, processos, tal, até tentar se legalizar ou não, né, tem pessoas que conseguem, tem pessoas... Por exemplo, a gente tem o caso aqui do Juninho, né, todo mundo conhece, bom, não sei se também todo mundo conhece, né, mas na época o Juninho ficou bem conhecido na internet, que era um cara que tinha um canal aqui nos Estados Unidos, cara, gente boa, eu e Marcos fomos até jantar na casa dele na Flórida uma vez, só que o Juninho, ele veio pelo México, e ele tinha uma ordem de deportação, então não sei quantos anos depois, um dia a polícia pegou ele por causa de uma bobagem no trânsito, e ele acaba sendo deportado de volta pro Brasil. E então, assim, a pessoa fica com uma ordem de deportação, né? Ela tem que ir lá, ela tem que se apresentar na imigração, mas muita gente não se apresenta. Aí fica, vai indo, e chega uma hora que infelizmente às vezes acontece. Hoje ele tá até em Portugal, né? Ele até conseguiu também se legalizar em Portugal. Então por isso que eu falo, pensem muito bem, sabe? Não coloque a vida de vocês em risco, de filho de vocês em risco. Esses coiotes, eles pedem uma grana muito alta. Muitas pessoas chegam aqui com o sonho que, nossa, chegar, vou trabalhar e vou pagar. Essa menina mesmo do canal que eu mostrei a vocês, do vídeo, cara, ela chegou e deu tudo errado pra ela. Hoje ela tá lá perigando perder a casa da mãe dela, que ela deixou também de garantia, né? E não consegue trabalho aqui, sei lá. Então assim, muito cuidado, tá bom? E Alice, tomara que você volte agora, né? E seu pai consiga te legalizar. Que realmente, cara, aqui fora não é igual ao Brasil, não. Você tem que pensar 2 vezes antes de levantar a mão pra alguém, antes de pensar fazer alguma coisa com alguém, né? Eu digo não é igual ao Brasil, o Brasil também tem leis, o Brasil também não é palhaçada não, não é isso que eu quero dizer não. Mas, principalmente se você tá aqui, né, sem documento, ilegal, nossa gente, um peido que você der fora do lugar já é um motivo para te deportarem e te mandarem embora. Então tem que ter muito cuidado aí, né? Então imagina a Alice ficou lá nervosa, foi dar na cara do homem, olha aí o que deu. Bom, mas é isso, sei lá vi, né? Mas achei legal você contar essa história, achei super legal você vir aqui contar a sua história, desejo tudo de melhor pra você, que você consiga aí realmente voltar a realizar os seus sonhos, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!